Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você já começou algo cheio de energia, com aquela certeza inabalável de que dessa vez seria diferente, e alguns dias depois estava de volta à estaca zero, se perguntando o que havia dado errado? Se a resposta foi muitas vezes, relaxa, porque o problema nunca foi você. O problema foi que alguém te vendeu a ideia de que motivação é o combustível da mudança. Essa é uma das maiores mentiras que o desenvolvimento pessoal moderno já contou. A verdade que os japoneses praticam há séculos sem muito alarde é mais simples e mais poderosa do que qualquer discurso inspirador. Você não precisa estar motivado para agir. Precisa estar disciplinado. E disciplina japonesa não é aquela coisa severa, fria e inatingível que parece. É um conjunto de hábitos japoneses tão inteligentes e acessíveis que, quando você entender, vai se perguntar por que ninguém te ensinou isso antes. Conceitos como Kaizen, autodomínio e foco e consistência não são segredos guardados em templos zen. Estão ao seu alcance agora, nesse exato momento. Nesse vídeo, você vai descobrir como a mentalidade japonesa transforma pessoas comuns em versões extraordinárias de si mesmas, não com motivação, não com força de vontade sobre-humana, mas com disciplina diária, aplicada de forma simples e consistente. Se você está cansado de depender do seu humor para decidir quem você vai ser, o que vem a seguir foi feito para você. Sabe aquela sensação de acordar cheio de energia, determinado a mudar tudo na sua vida e 3 dias depois, estar de volta ao sofá assistindo a mesma série pela 4ª vez? Pois é, isso não é fraqueza sua, é só a motivação, sendo ela mesma bonita, intensa e completamente passageira. A mentalidade japonesa entende isso há séculos, e é exatamente por isso que ela não confia em motivação para absolutamente nada. O que os japoneses desenvolveram e que a gente precisa urgente é a disciplina diária, aquela capacidade de agir mesmo quando a vontade foi embora de férias sem avisar. A disciplina japonesa não depende de inspiração, de um podcast incrível ou de uma frase motivacional no espelho. Ela é construída tijolo por tijolo, com repetição, com rotina, com o simples ato de fazer o que precisa ser feito com vontade ou sem ela. E é justamente essa consistência silenciosa que separa quem sonha de quem realiza. Existe uma palavra japonesa que deveria ser ensinada nas escolas antes de qualquer outra coisa: Kaizen. Ela significa, de forma simples, melhoria contínua, e o segredo dela não está em grandes revoluções, mas em pequenos passos dados todo dia. Melhorar 1 por dia parece pouco, mas no fim de um ano você é 37 vezes melhor do que era. Isso não é motivação, é matemática. O erro que a maioria comete é querer começar no máximo academia todos os dias. Dieta perfeita, leitura de 1 hora, produtividade total, e aí, na primeira semana difícil, tudo vai por água abaixo. Os hábitos japoneses ensinam o oposto: comece tão pequeno que pareça ridículo. Quer ler mais? Comece com 2 páginas por dia. Quer se exercitar? Comece com 10 minutos. O foco não é na intensidade, é na consistência, porque é a repetição diária e não o esforço heróico que constrói quem você vai se tornar. Aqui vai uma verdade que pouca gente quer ouvir: sua falta de disciplina talvez não seja culpa sua, pode ser culpa do seu ambiente. Os japoneses entenderam isso de um jeito muito prático. Quando o ambiente ao redor está organizado, a mente gasta menos energia decidindo, resistindo e procrastinando. Não é à toa que o conceito de 5S, uma metodologia japonesa de organização, é usado até hoje nas maiores empresas do mundo. Tudo no lugar certo, um lugar para cada coisa. Pensa comigo: se o seu celular fica do lado da cama, você vai mexer nele antes de dormir. Se o tênis de corrida está escondido no fundo do armário, as chances de você sair para correr despencam. A disciplina japonesa não é sobre força de vontade heróica, é sobre estratégia inteligente. Organize sua mesa antes de trabalhar.
Deixe a garrafa d'água visível, coloque o livro em cima do travesseiro. O ambiente certo transforma o esforço em algo quase automático, e é aí que o desenvolvimento pessoal começa a acontecer de verdade. Uma das coisas que mais impressiona na mentalidade japonesa é a reverência pelo processo, não pelo resultado, pelo processo. Enquanto boa parte do mundo só se anima quando vê o troféu na prateleira, o japonês encontra significado no caminho que leva até ele. Existe até um nome para isso, shokunin, o artesão que dedica a vida a aperfeiçoar seu ofício, não por fama, mas pelo puro respeito à prática diária. É uma filosofia que transforma qualquer tarefa comum em algo quase sagrado. E olha que lição poderosa isso carrega para o seu desenvolvimento pessoal, fazer bem feito, mesmo quando ninguém está vendo. Não estudar só quando o chefe aparece. Não treinar só quando tem companhia. A disciplina diária verdadeira é aquela que acontece no silêncio, sem plateia, sem like e sem aplauso. É você e o processo todos os dias. Porque quem aprende a valorizar cada pequeno passo dado com cuidado e autodomínio, descobre que a consistência não é um meio para chegar no resultado, ela já é, em si mesma, a recompensa. Se tem uma habilidade que o mundo moderno está destruindo em câmera lenta, é a capacidade de focar. Notificação aqui, vídeo curto ali, uma mensagem, outra mensagem, e de repente a tarde foi embora e você não fez nada do que precisava. A disciplina japonesa trata o autodomínio como um músculo, ele precisa ser treinado todo dia, com intenção, porque ninguém nasce sabendo ignorar distração. Os monges zen não meditam por acaso, eles estão, literalmente, treinando a mente para obedecer. E o treino começa numa escolha simples, porém incômoda, fazer o que precisa ser feito, não o que dá vontade de fazer. Foco e consistência não são dons naturais de pessoas especiais, são hábitos japoneses, construídos com prática e resistência ao desconforto. Quer desenvolver autodomínio? Comece pequeno. Deixe o celular em outro cômodo por 1 hora. Termine uma tarefa antes de abrir outra. Sente com o desconforto em vez de fugir dele. Cada vez que você escolhe o necessário em vez do fácil, está escrevendo, linha por linha, uma nova identidade, e é exatamente sobre isso que o próximo ponto vai falar. No Japão, existe uma empresa chamada Kongigumi, que atuou por mais de 400 anos, fundada em 578 d.C. e especializada na construção de templos budistas. Isso não é coincidência, é cultura. É mentalidade japonesa, pensa em décadas, em gerações, em legados. Enquanto a maioria de nós quer resultado em 30 dias ou abandona o plano, o japonês planta uma árvore, sabendo que a sombra dela vai beneficiar quem ainda nem nasceu. Esse é o nível de compromisso com o longo prazo que a disciplina japonesa carrega no DNA. E aqui está a virada de chave, que muda tudo. Disciplina não é um esforço temporário que você faz até atingir uma meta, ela é uma identidade que você escolhe adotar para sempre. Não é vou ser disciplinado esse mês, é eu sou uma pessoa disciplinada. Quando o Kaizen, o autodomínio, os hábitos japoneses e o foco e consistência deixam de ser técnicas e passam a ser parte de quem você é, o desenvolvimento pessoal deixa de ser uma luta diária e vira simplesmente sua forma de viver. Chegamos até aqui juntos e agora eu te faço a pergunta que realmente importa: o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essas ideias passarem pela sua cabeça como mais um conteúdo interessante que você consumiu e esqueceu até amanhã, ou vai escolher, a partir de hoje, começar a construir uma versão sua que não depende de motivação para se mover? Porque a disciplina japonesa não pede perfeição, não pede que você mude tudo de uma vez. Ela pede apenas um pequeno passo, hoje, agora. Pensa no Kaizen 1 melhor por dia. Que hábito você pode começar ainda hoje, por menor que pareça? Qual distração você pode eliminar do seu ambiente ainda essa semana? Em qual área da sua vida você está esperando motivação aparecer? Sendo que o que você precisa mesmo é de disciplina diária.
Essas não são perguntas retóricas, são o ponto de partida de uma transformação real, daquelas que se constroem no silêncio, com consistência, com autodomínio, com o foco e a consistência que a mentalidade japonesa nos ensina há séculos. A jornada do desenvolvimento pessoal não tem linha de chegada, e essa é a melhor notícia que existe. Porque significa que cada dia é uma nova chance de ser um melhor do que você foi ontem. Se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou num ponto que você precisava ouvir, então já tem um próximo passo bem concreto. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente nessa jornada. Tem muito mais por vir e o melhor, como todo bom processo japonês, ainda está sendo construído.